O que realmente acontece se você investir R$ 1.000 nas caixinhas do Nubank, baseado no experimento do Primo Rico com dados atualizados para 2025? Se você assistir esse conteúdo até o final, vai descobrir se vale a pena ou não investir nas famosas caixinhas do Nubank e como elas funcionam por dentro. Você vai entender o que realmente acontece com o seu dinheiro, como escolher a melhor aplicação para cada objetivo e, principalmente, como R$ 1.000 bem aplicados podem te ensinar mais sobre finanças pessoais do que anos guardando dinheiro na poupança. Tudo isso com linguagem simples, exemplos reais e a verdade nua e crua sobre rendimento, risco e imposto. E tudo isso, claro, com uma pitada de educação financeira estratégica. O personagem dessa história não tem nome, mas tem coragem. Ele nunca havia usado o Nubank antes e decidiu abrir o aplicativo pela primeira vez, sem saber exatamente o que encontraria. Sem contas, sem vícios financeiros, tudo do zero. O objetivo era claro: entender o que são as famosas caixinhas do Nubank e descobrir se esse sistema pode mesmo transformar pequenas quantias em grandes resultados no longo prazo. O que realmente acontece se você investir R$ 1.000 nas caixinhas do Nubank? De imediato, ao acessar a função Investir, o Nubank oferece ao usuário as caixinhas uma proposta visual e intuitiva para organizar metas financeiras. Tudo começa com um nome, um objetivo e um valor inicial. Mas por trás da interface amigável, escondem-se os verdadeiros motores dessa engrenagem: RDB e fundos de renda fixa. E aqui começa a nossa aula. Hoje, em julho de 2025, o CDI está em 10,25% ao ano. Isso significa que, ao investir em um produto que oferece 100% do CDI, você está ganhando essa taxa anualizada. A primeira opção que o Nubank oferece na caixinha de reserva de emergência é o RDB com resgate imediato, que rende exatamente 100% do CDI. É uma boa alternativa para quem quer liquidez total, ou seja, poder sacar a qualquer momento, mas com uma rentabilidade modesta. Ideal para quem está começando e precisa sentir segurança. Mas o Nubank também apresenta outros tipos de RDB. O RDB diário, que permite resgate em até um dia útil, e o RDB planejado com vencimentos programados de 90 a 180 ou até 720 dias, oferecendo de 102% a 109% do CDI dependendo do prazo. E quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. Isso é a regra da renda fixa. Você é recompensado por abrir mão da liquidez. Agora imagine a seguinte comparação. Se você investir R$ 1.000 hoje num RDB de 109% do CDI, o máximo que as caixinhas do Nubank oferecem atualmente, e mantiver esse dinheiro aplicado por um ano, vai terminar o período com algo em torno de 1.102 líquidos, já descontando impostos e taxas. Parece pouco, pode ser, mas isso é 13 vezes mais do que a poupança tradicional te daria no mesmo período, e com risco controlado, protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos, o mesmo que protege contas em bancos e corretoras tradicionais. Mas o que realmente diferencia esse conteúdo dos demais é que aqui você vai aprender o que esses números significam na prática, como usá-los a seu favor, e principalmente como não cair nas armadilhas de investir no automático. Estamos falando de ferramentas de bancos digitais, fintechs e soluções modernas de investimento, que facilitam o acesso à renda fixa, mas que precisam ser bem compreendidas antes de você colocar seu dinheiro. Se você está cansado de sentir que seu dinheiro está parado, que seu salário evapora ou que investir é algo distante para gente rica, esse conteúdo vai te provar o contrário. A jornada para a sua liberdade financeira pode sim começar com R$ 1.000, mas o que muita gente não percebe é que por trás da aparência simples e colorida das caixinhas do Nubank, existem decisões importantes a serem tomadas e erros que podem custar caro, principalmente se você ignorar o básico: o tempo de aplicação, os impostos e os riscos ocultos. Vamos falar do primeiro ponto crítico. O AIUF, que quer dizer Imposto sobre Operações Financeiras. Sim, aquele imposto quase invisível, mas que pode devorar seu rendimento se você precisar resgatar o dinheiro antes de 30 dias. Imagine que você invista R$ 1.000 numa caixinha e por qualquer motivo precise sacar em 10 dias. Suponha que tenha rendido R$ 1,50 nesse período. O IOF pode consumir até 73% desse rendimento, ou seja, você veria na sua conta apenas R$ 0,4 de lucro real. Acha pouco? Pois é, IOF não atinge o valor principal investido, mas compromete diretamente a rentabilidade. Por isso, a primeira regra de ouro ao investir nas caixinhas do Nubank ou em qualquer outra plataforma de investimentos como C6 Bank, PicPay, Inter ou Mercado Pago é clara: não invista com prazo inferior a 30 dias, exceto se for uma emergência extrema. O segundo ponto crítico é o famigerado imposto de renda, que segue a tabela regressiva da renda fixa. Quanto menor o tempo do investimento, maior a mordida do leão se você resgatar sua aplicação em até 180 dias. Paga 22,5% de IR sobre o lucro. De 181 a 360 dias, a alíquota cai para 20%. Entre 361 dias e 720 dias, 17,5%. E só depois de 2 anos a taxa atinge seu patamar mínimo, 15% sobre os rendimentos. Agora pense comigo. Se a sua ideia é construir uma reserva sólida, seja para viajar, trocar de carro, fazer um curso caro de especialização ou até abrir um negócio, então por que você estaria investindo em produtos de curtíssimo prazo
sabendo que isso vai te penalizar no imposto. Aqui entra o valor do planejamento. Uma boa estratégia de investimentos não começa pelo quanto você tem, mas por quanto tempo você pode deixar o dinheiro rendendo. E é nesse ponto que o Nubank tenta facilitar a sua vida. Quando você cria uma nova caixinha, o sistema pergunta: qual o seu objetivo e para quando você quer realizar esse sonho? Essas perguntas não são apenas cosméticas. Elas definem a liquidez do seu investimento e quais opções estarão disponíveis para você. Para metas de curto prazo, como uma viagem em 3 meses, o sistema recomenda produtos mais líquidos, como o RDB diário com resgate em um dia útil. Já para sonhos maiores como um intercâmbio, um casamento ou uma entrada no imóvel dos sonhos, o aplicativo já sugere o RDB planejado, que pode oferecer até 109% do CD, e desde que você segure o investimento até o vencimento. Mas existe um detalhe importante que muita gente ignora. Esses investimentos não são todos iguais em termos de segurança e previsibilidade. Os RDBs são garantidos pelo FGC até o limite de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Já o fundo chamado no reserva imediata, outra opção disponível nas caixinhas, é um fundo de renda fixa com taxa de administração de 0,3% ao ano, que investe em papéis do Tesouro Nacional, compromissadas e crédito privado. Parece ótimo, mas até ele já sofreu um baque. Você lembra das lojas americanas? Quando a empresa teve problemas financeiros no início de 2023, o fundo do Nubank tinha cerca de 1% exposto em debêntures da companhia, e por isso teve uma rentabilidade negativa por alguns dias. Isso foi um susto para investidores iniciantes que acreditavam estar em um lugar seguro. E aqui vai o ensinamento definitivo dessa parte. Não existe investimento 100% livre de riscos. Mesmo nas fintechs mais bem posicionadas como Nubank, Inter, Banco Pan ou BTG Pactual Digital, sempre haverá algum nível de exposição, mesmo que pequeno. O que você precisa fazer é entender o nível de risco que você tolera, o prazo que você pode esperar e qual retorno realmente faz sentido para seu objetivo. Se você está aprendendo agora a cuidar melhor do seu dinheiro, essa jornada com R$1.000 é só o começo, mas é um começo poderoso. E mais, agora você entende que por trás da simplicidade do aplicativo, existem escolhas técnicas com impacto direto no seu futuro financeiro. Se investir é uma jornada, então os R$1.000 nas caixinhas são o ponto de partida para aprender algo ainda mais valioso, o poder dos juros compostos e o impacto do tempo sobre o dinheiro. E é aqui que a matemática deixa de ser um bicho de 7 cabeças e passa a se tornar sua melhor aliada, se você souber usá-la. Vamos fazer um experimento mental. Suponha que você mantenha R$1.000 investidos em um RDB, com rentabilidade de 109% do CDI atual, que está em 10,25% ao ano. Isso nos dá algo em torno de 11,17% ao ano. Parece pouco, certo? Mas não se engane, essa taxa, composta ano após ano, pode te levar muito longe. Em 10 anos, sem nenhum aporte extra, esses R$1.000 se transformam em aproximadamente R$2.870. Parece devagar? Agora imagine-se, além dos R$1.000 iniciais, você conseguir investir R$300 por mês, o cenário muda completamente, com os mesmos 11,17% ao ano e aportes mensais de R$300. Em 10 anos você teria aproximadamente R$66.000. Em 20 anos, esse valor passaria de R$247.000 e em 30 anos, ultrapassaria R$770.000. Isso sem aumentar os aportes, sem promoções ou saltos de salário. É o efeito multiplicador do tempo e da consistência. O que muita gente não entende e precisa entender é que o segredo não está em acertar o investimento mais agressivo, mas em criar um hábito poderoso com a ferramenta certa. E aqui, as fintechs como Nubank, Inter, C6 e outras estão jogando um jogo interessante. Elas estão ensinando a nova geração a investir com simplicidade, algo que antes era privilégio de quem contratava consultoria financeira ou contava com um contador particular. Agora está no bolso de todo mundo. Mas não se iluda. Mesmo essas plataformas precisam ser entendidas como parte de uma estratégia maior. As caixinhas são ótimas para metas de curto e médio prazo. Elas servem como porta de entrada para a mentalidade de investidor. Só que se o seu objetivo for liberdade financeira, independência para escolher onde trabalhar, quando tirar férias ou mesmo se aposentar antes dos 60, então você precisa dar o próximo passo. E qual é esse próximo passo? É construir uma carteira diversificada. Isso significa que, além das caixinhas, você começa a explorar fundos imobiliários, ações de boas empresas, ETF, previdência privada inteligente e, quem sabe, até ativos internacionais. Mas antes disso, você precisa dominar o jogo da renda fixa. E nisso, as caixinhas são como a primeira fase do game. Não é onde você vai vencer, mas onde você aprende as regras. Aqui entra o segundo ponto crucial: educação financeira contínua. Não basta investir uma vez e esquecer. As regras mudam, o CDI sobe e desce, o governo altera a política monetária, bancos reformulam produtos. Tudo isso afeta diretamente a sua rentabilidade. Por isso, se você quer crescer de verdade, precisa acompanhar, estudar, questionar, precisa se tornar um aluno eterno do mercado financeiro. Hoje, as melhores plataformas educacionais do mercado, como a própria B3 Educação, a XP Educação e cursos independentes de consultores certificados, estão oferecendo acesso a conteúdos que há 10 anos custavam milhares de reais. Esse é o tipo de investimento que sempre traz retorno: investir em você. E a partir do momento que você entende isso,
seu olhar sobre os R$ 1.000 na caixinha muda completamente. Eles não são só uma aplicação, são um símbolo, um lembrete diário de que você está no controle do seu dinheiro. E mais do que isso, no controle do seu destino. Agora que você já conhece o funcionamento das caixinhas do Nubank, os diferentes tipos de RDB, os fundos de renda fixa e o impacto dos impostos sobre seus rendimentos, é hora de refletir. Será que essa é a melhor forma de começar sua jornada financeira? A resposta é sim, desde que você entenda que investir não é um passe de mágica. Não existe crescimento sem disciplina, planejamento e, acima de tudo, conhecimento. As caixinhas do Nubank funcionam como uma excelente porta de entrada para quem quer aprender a investir com segurança. Contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito e a simplicidade de um aplicativo intuitivo, que é a cara das fintechs, que estão revolucionando o mercado bancário. Mas para quem quer ir além, é fundamental diversificar, buscar alternativas como fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e até mesmo plataformas de educação financeira que ajudam a formar um investidor completo, preparado para surfar as ondas de volatilidade e aproveitar oportunidades reais. Lembre-se, a jornada rumo ao seu primeiro milhão não depende de um único investimento, mas de uma combinação de decisões inteligentes, aportes regulares, paciência e a coragem de aprender todos os dias. Mesmo com apenas R$ 1.000, você pode começar a construir seu patrimônio e entender o que o mercado financeiro espera de você. Portanto, se o seu objetivo é ter mais controle sobre seu dinheiro, transformar a forma como você vê investimentos e, principalmente, atingir suas metas com segurança, as caixinhas do Nubank são um bom ponto de partida. Uma introdução para você dominar o básico e partir para estratégias mais avançadas. E para quem trabalha em bancos, fintech, plataformas de investimento, seguros, consultorias financeiras ou educação. Investir em conteúdos que educam e inspiram seu público é fundamental para gerar confiança em negócios. Agora, cabe a você dar o primeiro passo. Abra seu aplicativo, crie sua caixinha, defina seu objetivo e comece a entender que investir é muito mais do que números, é a construção do seu futuro. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa organizar a vida financeira. Isso faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo vídeos como este. Então, um abraço e até a próxima. Preso na rotina das 9 às 5 e sonhando com uma renda extra? Deixe-me compartilhar minha arma secreta. 100 ideias para rendimento extra. Desde trabalhos freelance até revender itens, essas ideias se encaixaram perfeitamente na minha rotina quando comecei. Como iniciante, achei as dicas dele sobre como criar fontes de renda passiva extremamente úteis. Pronto para transformar seus minutos livres em oportunidades de ganhar dinheiro? Não perca! Pegue sua cópia agora e comece a trabalhar de forma mais inteligente.